15 de junho marca o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. A data foi instituída em 2006 pela ONU e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa. No Brasil, existem quase 20 milhões de pessoas idosas e no município de Tumbiara, cerca de 7.400, segundo dados do IBGE Censo 2010. Estima-se que em 40 anos o percentual de idosos deve triplicar no Brasil e que em 2050 haverá 2 vezes mais idosos do que crianças na sociedade brasileira. É necessário ter um olhar sobre o envelhecimento, romper com o paradigma de enxergar a velhice sobre o ângulo das perdas e do abandono, garantindo um envelhecimento saudável, tranquilo, com dignidade, sem temor, opressão ou tristeza. Precisamos trabalhar intensamente na prevenção, na identificação e no encaminhamento correto dos casos de violência. E, em especial, temos que preparar as novas gerações com informações, materiais e recursos educacionais, de forma a assegurar que a pessoa idosa tenha uma vida digna e saudável. Nesta direção, este documentário vem somar esforços para orientar e informar a todos acerca dos tipos de violência e como os órgãos de proteção se organizam para acompanhar, fiscalizar e punir os casos de violação de direito à pessoa idosa. Na primeira parte, teremos a presença do CREAS, do Residencial Vila Vida e do Ministério Público. Olá, meu nome é Edna, eu estou aqui com minha amiga, colega de trabalho, Silvinha. Somos assistentes sociais, trabalhamos no CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. E nesse dia, queremos falar um pouquinho do nosso trabalho no CREAS e também sobre os idosos. Hoje é o dia do combate à violência contra as pessoas idosas. E esse é um tema que a gente recebe bastante denúncias, são encaminhadas para nós as denúncias referente aos idosos, né, ao abandono, às negligências, tantas outras situações que eles vivenciam. Então, consideramos ser de muita importância falar sobre isso, esclarecer, levar ao conhecimento das pessoas o que nós enfrentamos no dia a dia sobre a violência que os idosos vêm sofrendo. Antes, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Centro de Referência, que é o CREAS. O CREAS tem uma equipe que trabalha composta por assistente social, psicólogas, advogado também. Nós temos uma equipe que acompanha a medida socioeducativa e tantas outras pessoas que somam conosco neste trabalho do dia a dia, não é? E a gente recebe denúncias do Ministério Público, recebemos denúncias diretamente do Disque 100, recebemos denúncias anônimas também, recebemos denúncias pelo telefone, contando denúncias de uma forma em geral, a respeito de crianças, a respeito de famílias que estão em vulnerabilidade social, a respeito desses idosos que vêm vivenciando uma situação muito difícil. Não somente nessa pandemia, nesse isolamento, esse afastamento em que nós estamos vivendo nesse momento atual, mas em relação a todo um contexto de vida que a gente vem presenciando na vida deles, né? Famílias que abandonam, idosos que vivem numa condição muito precária. Essa parte eu vou deixar para a assistente social, para a Silvinha, falar com vocês. Eu quero deixar bem claro que nós trabalhamos com muitas causas que valem a pena, né? A gente tem bastante causas aqui no CREAS que a gente faz com muito carinho, com muito respeito
para que a situação de vida possa modificar, trazer um pouco mais de alegria, não é? No CREAS também trabalhamos com mulheres que sofrem violência, crianças que sofrem violência também. São várias causas, muitas causas pessoais, causas sociais e assim por diante, que a gente tem recebido essas demandas, muitas mesmo. E o que eu quero deixar mais claro, assim, para que a gente possa entender melhor, é que na cidade de Itumbiara, na nossa cidade, muitas das pessoas não conhecem a realidade dos nossos idosos, das nossas crianças, que sofrem violência, que sofrem abuso sexual, que sofrem abandono, que vivenciam, como eu já disse, situações que trazem muito sofrimento. E nós temos aqui no CREAS, a gente tem recebido bastante denúncias. A gente está acompanhando muitos casos, nossa equipe tem bastante casos, não somente em relação à violência, mas também no caso das medidas socioeducativas, tantos adolescentes, jovens que estão atualmente vivenciando a medida socioeducativa, né, cumprindo medida. Então é um contexto social e é importante a gente compreender isso. Nós não precisamos sair da nossa cidade para encontrar situações que nos levam a pensar um pouco mais sobre o objetivo nosso de uma forma geral, como seres humanos, sobre os nossos direitos, né? E principalmente sobre a violação desses direitos. Nós temos no nosso município muitos casos. E isso vem chamando a atenção não de uma forma a nível do país, mas a nível da nossa cidade mesmo, do nosso município, ok? Eu quero muito que a gente conheça isso, eu quero muito que as pessoas conheçam, que saibam, né, o que nós trabalhamos, que conheçam o CREAS, o trabalho que a gente desenvolve no CREAS, essa equipe que não mede esforços para que a gente consiga resolver com o máximo respeito as causas que chegam até nós, ok? E a Silvia é assistente social também, ela vai falar um pouquinho para vocês como nós estamos nesse dia de combate à violência do idoso. A Silvinha vai falar para vocês sobre o idoso, sobre o que ela, como assistente social, vem enfrentando no dia a dia quando chega nas visitas domiciliares, quando esses casos, essas denúncias chegam até ela, não é? Olha, em primeiro lugar, a gente pensa o que dizer dos nossos idosos, né? Nossos idosos merecem todo o nosso respeito, todo o nosso amor, todo o nosso carinho, todo o nosso zelo. E eu vou começar apresentando o Estatuto do Idoso no artigo 3, que fala: é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Eu estou apresentando esse artigo para que todos nós saibamos sobre os direitos dos nossos idosos, porque como a Edna disse, ela como coordenadora do CREAS, as denúncias chegam direto a ela. E quando ela nos repassa, porque a nossa equipe, graças a Deus, nós temos uma equipe muito boa no CREAS. Boa que eu digo no sentido de trabalhar com muita humanidade. E dói muito quando às vezes um dos parentes, um dos filhos, falam para nós assim, principalmente, gente, agora no isolamento social, que eles falam que eles estão em isolamento social. Sim,
nós também entendemos que para cuidar deles a gente precisa preservá-los, porém amá-los, gente. E é muito triste quando a gente vê um filho jogando para o outro o que é de dever de todos, né? Então, para simplificar, eu gostaria de deixar uma meditação para todos vocês. O que nós estamos fazendo pelos nossos idosos? O que nós estamos fazendo para que a vida deles sejam diferentes? Sendo que eles estão amparados por lei, eles estão amparados pelo Estatuto do Idoso. Então, nós não vamos fazer por obrigação. Vamos cuidar dos nossos idosos com coração. Vamos dar zelo, vamos dar amor, dar carinho para aqueles que um dia, de uma forma ou de outra, cuidou de todos nós, né? Quando eu falo assim, não generalizando, todo idoso um dia cuidou de alguém. Então vamos amar nossos idosos, vamos fazer a diferença na vida dos nossos idosos, né? E aí, com isso, quando a gente vai e encontra um idoso em situação de vulnerabilidade, um idoso em situação de abandono, um idoso em situação de negligência, por mais que a gente tenta fazer a diferença, dói, porque a gente vê a que ponto esse idoso chegou, e muito deles tem famílias, muito deles quando a gente vai fazer a abordagem, tem filhos que como se diz, os parentes de primeiro grau. Então vamos cuidar dos nossos idosos nesse dia que a gente fala de combate à violência à pessoa idosa. Vamos amar, gente, os nossos idosos, porque um dia nós vamos ser, né, nós já estamos caminhando para ser também um idoso. Seremos idosos também, não é? E nós convidamos todos vocês para fazerem parte dessa campanha, para fazerem parte dessa luta. Mais dignidade, mais respeito à pessoa idosa. Muito obrigada. Meu nome é Ana Cristina, vou falar um pouco sobre violência psicológica. A violência psicológica é um tipo de agressão que, em vez de machucar o corpo da vítima, traz danos ao equilíbrio psíquico e emocional. Fere o equilíbrio afetivo, a capacidade de tomar decisões, o estado de bem-estar que é necessário para cada um de nós possamos viver com dignidade. Este tipo de hostilidade não deixa sinais físicos, mas imprime marcas negativas tão profundas em quem sofre que abala e traumatiza pelo resto da vida. 85% dos casos de agressão contra a pessoa idosa está relacionado também com a violência psicológica. Essa violência, ela se dá de diversas formas. Nem sempre o seu agressor tem consciência de que ele está agindo de forma agressiva com a pessoa idosa. Por isso a importância da gente estar trabalhando a nossa forma de se posicionar, ou ao dar uma opinião, ou ao orientar o idoso a fazer alguma coisa. Essa violência, ela pode ser caracterizada, por exemplo, de forma verbal. A hora que você prefere xingamentos, palavras obscenas ou julgamentos que minam a capacidade desse idoso, colocando ele neste lugar de ser incapaz, de ser não produtivo e de uma pessoa que ele não tem valor algum. Também ela pode ser percebida na chantagem emocional. O que é uma chantagem emocional? Quando você condiciona o outro a fazer aquilo que você quer, e se ele não fizer, vai existir uma punição. Então, você supre a sua necessidade, em vez de dar espaço para que esse idoso consiga agir da forma como ele já tem hábito. Normalmente, a chantagem emocional, ou a chantagem, ela vem em seguida da seguinte frase: você não pode contar isso para ninguém, isso é um segredo nosso. A pessoa que infere esse tipo de violência, ela já está consciente de que o que ela está fazendo não é o correto, tanto que ela pede segredo depois do ato cometido. Outra questão envolvida na violência psicológica é a dependência emocional. Você cria no outro a capacidade de se tornar dependente
da sua forma de perceber o mundo, da sua forma de atuar dentro da sociedade. Então, a pessoa ela se encontra no quadro de carência afetiva. Então, ela se sente oprimida, sufocada e as vontades que ela tem na vida não têm valor nenhum. Então, se o idoso ele já tinha o hábito, por exemplo, de sair, de ir a algum lugar, visitar um amigo, a pessoa que imprime esse tipo de violência vai coibir, vai proibir esse idoso de estar tendo acesso a hábitos que antes para ele era essencial. Então, quando você vai partir dessa percepção de violência psicológica, vai além da fala, mas também está interligado os tipos de comportamentos que esse adulto, esse ser responsável, esse cuidador, esse filho, infere na pessoa idosa. Dentre os abusos psicológicos, a gente pode perceber também o menosprezo, o desprezo, o preconceito e a discriminação que essas pessoas são vítimas, seja ela cultural, religiosa ou a mesma forma de perceber o mundo, aquilo que ele considera correto e que às vezes já não estar mais condizendo com a nossa geração. Normalmente a gente intitula isso como conflito de gerações. E a nossa sociedade ela não foi educada para conseguir olhar para esse idoso com um olhar de aceitação, com um olhar de gratidão por tudo aquilo que ele já fez. Então a gente quer imprimir a nossa verdade nele e não aceita aquilo que ele quer dizer sobre a verdade que ele vivenciou há muito tempo atrás ou na sua vida adulta. E quando o idoso, como é que a gente sabe que o idoso está passando por alguma violência psicológica? Eles desenvolvem quadros de tristeza, isolamento e até mesmo depressão. Eles ficam com a sensação de inutilidade, de menos-valia, eles não servem para nada e que só vão dar trabalho ao outro. É uma coisa também que normalmente as pessoas tendem a inferir quando estão falando do idoso, né? Dentro do contexto social ou mesmo dentro do próprio lar. Que o idoso ele não serve para nada, que ele só dá trabalho. Outra questão de violência psicológica contra o idoso é esse comparativo que a gente tem o hábito de fazer, dizer que o idoso é criança. Você tira dele toda a propriedade de vida, tudo aquilo que ele construiu, toda a sua sabedoria e coloca ele como um ser que ele só está ali para receber ordens, que ele tem que acatar aquilo que você acredita como verdade, tirando dele então o que lhe resta, que é a sua independência. Quando você estiver com um familiar idoso dentro da sua residência, é importante que você se atente a esses detalhes, para que você não acabe inferindo contra esse idoso uma violência psicológica. Olá, meu nome é Mônica, sou promotora de justiça titular da 5ª Promotoria de Justiça de Itumbiara, que tem, entre outras curadorias, a Curadoria do Idoso. O Ministério Público, na defesa do idoso, atua em 2 frentes. Primeira, em relação a interesses difusos e coletivos, quando há direitos e garantias previstos em lei e que estão sendo descumpridos, como, por exemplo, o caso da gratuidade do transporte coletivo, a prioridade de atendimento em estabelecimentos bancários e comerciais, dentre outros direitos. A segunda frente de atuação do Ministério Público se dá na defesa de direitos individuais indisponíveis sempre que houver situação de risco, um risco atual ou iminente à vida ou à saúde do idoso. Apesar do Ministério Público poder atuar, ter legitimidade de atuação nessas 2 áreas, nessas 2 frentes, é fato que na Promotoria de Justiça de Itumbiara, a maior procura para atendimento na área do idoso se dá em razão de conflitos familiares. Ou seja, o idoso tem relacionamento com seus familiares, mas esse relacionamento é conflituoso no sentido de que existe uma divergência entre os familiares em quem será o cuidador, quem vai ficar com o idoso no período noturno ou nos finais de semana, nas situações em que o idoso não pode mais ficar sozinho, não consegue mais fazer as suas atividades rotineiras.
Há conflito quando os familiares não se entendem em quem será o responsável por receber o benefício previdenciário e fazer o gasto, fazer o pagamento das despesas e eles não entram em acordo em relação aos gastos que podem ser feitos com esse benefício. Também há conflito quando alguns dos filhos se recusam a contribuir financeiramente para o sustento do idoso ou mesmo para o pagamento de um cuidador. E esses conflitos, quando chegam na promotoria de justiça e o idoso não se encontra em situação de risco, o Ministério Público não tem legitimidade para atuar e aí nós fazemos um encaminhamento desses casos para o Sejusc, que funciona dentro do prédio da UBRA. O Sejusc reúne os familiares e tenta fazer um acordo, faz uma audiência de mediação de conflito e tenta fazer um acordo com os familiares para estabelecer o papel de cada familiar, de cada filho, até mesmo os netos podem ser envolvidos, estabelecer regras a respeito dos valores que podem ser gastos, quem ficará o responsável e, se necessário, também fará acordo em relação ao eventual pagamento de alimentos por parte de cada filho. Na hipótese de não haver um acordo junto ao Sejusc, o caso será encaminhado para o Núcleo de Práticas Jurídicas da UBRA, no qual ocorrerá a propositura de ações de interdição, quando o idoso não tem discernimento mais para a prática dos atos da vida civil, e então se estabelecerá quem será o seu curador e administrará o seu patrimônio e a sua vida cotidiana, inclusive ações de alimentos, né, em que os filhos deverão pagar um determinado valor para contribuir para a manutenção do seu genitor. Mas, na realidade, o que é necessário é que nós, adultos, tenhamos em mente que seremos cuidadores de nossos pais. Quando chegamos à vida adulta, nós já nos preparamos para sermos pais, já sabemos que quando tivermos filhos, teremos que abdicar de muitas coisas da nossa vida rotineira, empregaremos bastante tempo na criação dos nossos filhos, teremos gasto, né, com a educação e com a vida dos nossos filhos, mas nós não temos essa mesma percepção em relação aos nossos pais. E é necessário que tenhamos isso em mente, de que seremos os cuidadores de nossos pais. E da mesma forma em que fazemos a programação de que será gasto um tempo para cuidar do nosso filho pequeno, também temos que fazer essa programação de que teremos que usar de um pouco do nosso tempo para acolher, para cuidar e proteger os nossos pais. Também iremos gastar algum dinheiro para cuidar deles. E estes conflitos familiares acabam por desencadear agressões contra os idosos. Há estatísticas de que 83% dos casos notificados de agressões a idosos são praticados por algum familiar. Inclusive, desde que começou a pandemia, esses casos foram crescentes, porque os familiares estão convivendo mais com os idosos. No mês de março, o Disque 100 dos Direitos Humanos, do Ministério dos Direitos Humanos, recebeu 3.000 notificações por agressões a idosos. No mês de abril, recebeu 8.000 notificações e no mês de maio, 17.000 notificações. Ou seja, o conflito familiar com o idoso desencadeia diversos tipos de agressões contra ele, agressão física, agressão psicológica, xingamento, violações patrimoniais, né, que é o caso de apropriação dos direitos de benefícios previdenciários dos idosos. E só tem uma forma de se resolver esse problema,
que, como eu disse, é a gente se preparar para acolher o nosso idoso, para cuidar dele e fazer isso com muito amor. Então, essa é a mensagem do Ministério Público para todas as famílias que se encontrarem nessa situação de conflito para com seu idoso. Ame-os, apenas isso. Muito obrigada. Agradecimento a todos que tornaram possível a primeira parte deste documentário e todos unidos pela cultura da paz.